A gravação foi reiniciada, presidente. Obrigada. Estamos aqui, então, na continuação dos processos agora da nossa pauta da manhã, do dia 23 de setembro de 2020, e vamos julgar agora o processo número 131, que é de interesse de Banco Santander ainda, Banco Santander Brasil. Acho que já está aí na pasta. Nós temos aí o contribuinte para fazer a sustentação oral. Eu vou só, então, fazer um breve relato, né, do processo. Vai haver sustentação, então, qualquer dúvida pode ser tirada. Bem, trata-se aí de contribuição social destinada ao FNDE, terceiros, referente ao período de 12 de 2003 a 12 de 2005, 12 de 2003 a 12 de 2005, conforme a seguir. Vejam, teve uma FNLD tratada pelo processo 35.464.004929, 2006-39, está aí no quadrinho que eu faço. Nessa NFLD foi julgado obrigação principal, empresa, segurados, terceiros também, exceto o FNDE, os terceiros naquele momento. E o FNDE tinha lá uma instrução e tal que previa que não era para ser cobrado aquilo naquele momento, certo? Então, isso é assim, vamos dizer, o acessório do acessório. Então, essa obrigação principal, esse processo que tratou de tudo isso, principal, empresa, segurado, terceiros, menos FNDE, esse é um complemento do terceiros. Foi julgado pelo acórdão 206.01.615 e 92.02.004.523, e em relação a essa verba tratada aqui, foi definitivo 206.01.615. Foi um acórdão que ficou definitivo, certo? Teve um acórdão da Câmara Superior, mas não logrou alterar isso. Então, isenção plenária, aqui nós temos o recurso. O recurso é da Fazenda Nacional, né? No acórdão recorrido, se deu provimento ao recurso para essa verba. Na verdade, a verba, de acordo com o relatório fiscal, a verba tratada no presente processo foi objeto de cobrança das contribuições previdenciárias, referente aos debicados tais esses aí. Entretanto, a contribuição para o FNE deixou de ser cobrada, certo? Então, aqui, olha, o processo... O que nós temos que discutir aqui, tá? Estou esclarecendo bem qual é a verba. Um pedaço de terceiros, que é salário e educação. Só isso. O resto todo já foi decidido e já foi mantida essa exigência. E aqui, o mérito da exigência que foi mantida nesse processo é a base de cálculo de contribuição previdenciária, bônus de desempenho. É um bônus de desempenho. Aí não tem nenhum argumento sobre stock option, nada disso, não é, doutor Leandro? Então, é um bônus de desempenho, certo? E aí, o recurso especial da Fazenda traz as alegações, né, em relação a essa verba aí, que também estão aí no relatório, né, certo? O contribuinte, em contrarrazões, traz as suas considerações, e aqui vai apresentar também essa questão, a questão aí na sustentação oral, e, enfim, o que temos aqui para discutir, né, do recurso da Fazenda? A base de cálculo de contribuição, se é ou não base de cálculo de contribuição previdenciária, esse bônus de desempenho. E a retroatividade benigna em face das penalidades, de acordo com a legislação nova em relação às multas previdenciárias. Então, basicamente, é isso. Eu peço, então, que o contribuinte... Ficou claro? Posso passar para a sustentação oral? Sim. Hoje não, doutor Leandro. Muito obrigado, senhora presidente. Aqui também eu vou tentar compartilhar a minha tela para deixar mais objetivo a apresentação. Pronto, acho que agora apareceu. Pois bem, aqui o principal desafio, embora seja diferente do anterior, aqui tem uma questão processual relevante também, que é o seguinte: embora aqui a gente esteja falando de um caso de uma autuação de FNDE
relacionado a uma autuação principal que foi mantida, o acórdão e a turma que proferiu o acórdão da obrigação principal é outra, né? Quer dizer, são turmas diferentes e os fundamentos são diferentes também. Quer dizer, há prós e contras, né? Mais contras, na verdade, de julgamentos de mesma rubrica por diferentes turmas. Aqui eu diria que temos vamos dizer, um aspecto negativo, que é o fato de o processo não ter terminado junto, né? Esse processo, vou chamar de rabicho, com o perdão da palavra, não ter julgado junto com a verba principal. No entanto, além de não ter sido julgado juntos, os fundamentos do acórdão aqui em discussão, do acórdão recorrido neste caso, são distintos dos fundamentos do acórdão da obrigação principal. E isso é um dos motivos pelos quais nós pedimos o não conhecimento do recurso da Fazenda, que usa como paradigma o acórdão da obrigação principal. Pois bem, então nós temos aqui também uma parcela que foi, o recurso voluntário foi provido, primeiramente, por inocorrência de fato gerador da contribuição previdenciária, por não se tratar de uma verba de natureza salarial. Os fundamentos aqui, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, foram dois. Primeiro, a eventualidade do pagamento, e segundo, a natureza de abono único, que inclusive o acórdão recorrido aqui cita o ato declaratório número 16 de 2011 da Procuradoria. Então, são esses os dois fundamentos do acórdão recorrido. Pois bem, a Procuradoria da Fazenda Nacional, no que eu aqui coloco como primeiro recurso especial, ela recorre desse acórdão, alegando basicamente que haveria sim natureza salarial nesse bônus, da perspectiva da eventualidade. E aí ela traz um entendimento já conhecido por todos nós de que o bônus não estaria previsto de forma expressa no 28, parágrafo 9º da 8212, de modo que, então, não poderia ser tratado como uma verba passível de exclusão do salário de contribuição. O recurso especial, vamos chamar de junho de 2015, ele foi conhecido. No entanto, o acórdão ele se silenciou sobre decadência e retroatividade benigna, o que motivou embargos de declaração por parte do contribuinte. Então, quando o contribuinte ele foi cientificado do acórdão, ele também foi cientificado do recurso especial da Fazenda Nacional e embargou. Embargou justamente para ver analisadas as matérias de decadência e retroatividade. E teve os seus embargos de declaração, aproximadamente depois de 3 anos, conhecidos inclusive com efeitos infringentes para, nas duas matérias que foram objeto de embargos, reconhecer a decadência parcial e considerar a multa limitada a 20%. Eis que a Procuradoria da Fazenda Nacional, diante desse novo acórdão, ela apresenta um segundo recurso especial. E esse segundo recurso especial é específico em relação à matéria de retroatividade benigna. Aí ela vai falar, basicamente, como eu coloco aqui, que deveria se ter por base o 35A. Vejam, as senhoras e os senhores, a PGFN não ratifica o primeiro recurso especial. A própria redação do seu recurso especial deixa claro que ela ignora a existência do primeiro recurso especial e apresenta um segundo recurso especial, então, restrito à matéria de retroatividade benigna, e o despacho aí de 2018, ele admite o recurso especial. Então, é interessante esse processo, porque ele traz essa questão, esse fato de haver 2 recursos especiais. Não se trata de uma petição ratificando o anterior, também não se trata de um recurso especial, o segundo, em que ele traz as razões do primeiro e adiciona do segundo, não. Tratam-se de 2 recursos especiais. Então, o primeiro argumento da recorrida, aqui no caso, é, primeiro, o não conhecimento, não cabimento do recurso especial por falta de ratificação. Ora, teríamos que escolher um dos 2 recursos especiais. Né? Do contrário, teríamos que admitir a possibilidade de 2 recursos especiais e caber ao julgador compilá-los. Particularmente,
o patrono aqui nunca presenciou uma situação de 2 recursos especiais no mesmo processo, mas, no máximo, um segundo recurso especial que contemplasse, que trouxesse as matérias do primeiro, de modo a devolver as matérias nele consignados. O último ato, o último recurso, vamos dizer assim, é que devolve a matéria. Então, essa ausência de ratificação implicaria basicamente em, se conhecido for, apenas seria o segundo recurso especial, que é restrito à matéria de retroatividade benigna, e não o primeiro recurso especial, que é ele, sim, relativo ao mérito, só que, por se limitar a retroatividade benigna, o segundo recurso especial, não se deveria ser conhecido, porque o primeiro, porque a matéria seria, a autuação seria cancelada, e aí não faria sentido analisar a questão da retroatividade benigna. Aqui, muito já se discutiu, em função principalmente do artigo 1024 do CPC, de 2015, né, sobre o direito de complementar, né, o recurso especial, e também da súmula recente, súmula 579, que fala: não é necessário ratificar o recurso especial na pendência do julgamento de embargo de declaração quando inalterado o julgamento anterior. Não é o caso. Aqui houve alteração relevante do julgamento anterior pelo próprio termo de acolho com os embargos com efeitos infringentes para dar provimento em matérias distintas. Então, é natural que esse segundo recurso especial, no mínimo, deveria ratificar o primeiro recurso especial para trazer, então, primeiro, para torná-lo um recurso especial válido também perante o segundo acórdão e trazer a conhecimento da Câmara Superior as matérias veiculadas nesse primeiro recurso especial. Não houve isso, houve sim um segundo recurso especial. Então, à luz do artigo 1025 e do CPC e da súmula 579 do STJ, o que temos aqui é um segundo recurso especial que não ratifica o primeiro, logo, a matéria objeto do primeiro recurso especial não veio, por não ter sido replicada no segundo recurso especial, ela não viria ao conhecimento da Câmara Superior, de modo que restaria mantido em definitivo a decisão sobre a inocorrência do fato gerador, ou seja, a improcedência do auto de infração. Então, aqui basicamente nós vamos falar novamente isso. Eu acho que eu até voltei aqui, desculpem. Então, o primeiro argumento é não conhecimento por falta de ratificação do primeiro recurso. O segundo aspecto é a ausência de identidade fática. Por óbvio, e até por princípio não só princípio, mas por franqueza e honestidade, pareceria inapropriado se alegar não haver similitude fática e ausência de dissídio em se tratando o paradigma da obrigação principal. Porém, e isso de fato traz similitude fática. Porém, como disse no início, os fundamentos de ambos os acordos são distintos. Eles são similares em relação à eventualidade, no sentido de que o acórdão aqui recorrido, ele entende sim tratar-se de uma verba eventual, enquanto o acórdão paradigma entende não se tratar de pagamento eventual ou não habitual. Nisso eles se assemelham, mas como eu disse, há no acórdão recorrido um argumento autônomo que é a natureza de abono único, né, do artigo 16, e que não foi objeto do recurso especial da Fazenda, também não foi objeto do acórdão paradigma. É um fundamento autônomo e, por falta de recurso a respeito desse fundamento, significa que, ainda que a Câmara Superior reforme o acórdão na questão da eventualidade, ele continuaria rígido em relação à natureza de abono único e, como tal, improcedente à cobrança. Daí, se dizer, pelo não cabimento do recurso especial, também no quesito de ausência de dissídio jurisprudencial. E então seguimos aqui fazendo basicamente esse cotejo. É importante lembrar, a premissa do acórdão paradigma é de que a gratificação, o bônus seria uma gratificação ajustada, né? Enquanto no acórdão recorrido, de uma forma bastante objetiva, a turma, por maioria, entendeu não demonstrada a ocorrência do fato gerador.
No paradigma, por ser gratificação ajustada, ele vai trazer o 457 da CLT, enquanto que, no nosso caso, ele vai se ater ao 214 nono do decreto 3048, que vai falar da inocorrência de fato gerador, da natureza eventual e também do ato declaratório 16 de 2001, de 2011, pela natureza de abono único. Lembrando, inclusive, que o próprio acórdão, ele, no caso que o recorrido, ele aborda o fato de o contribuinte ter alegado a previsão em acordo coletivo de trabalho. O próprio acórdão recorrido, ele fala, olha, o contribuinte ele também traz esse argumento, e o acórdão recorrido, ele traz o presidente do STJ a respeito e fala, e esse ato, esse entendimento, ele é vinculante aqui por conta do ato declaratório 16 de 2011. Então, não há dúvida de que um dos fundamentos do acórdão recorrido é, de fato, a natureza de abono único, o que, volto a dizer, não foi objeto de recurso especial e não foi objeto do acórdão paradigma, o que diferencia de forma relevante ambos a justificar o não conhecimento aqui do recurso especial por falta de interesse recursal. E, no mérito, basicamente, nós trazemos os mesmos, né, fundamentos do recurso voluntário, no sentido de inocorrência do fato gerador, tanto pelo critério da eventualidade e não habitualidade, como pela aplicação do ato declaratório número 16 de 2011, que ambos implicam a inocorrência do fato gerador previdenciário com a consequente improcedência da autuação. Então, o que se pede é o não conhecimento do recurso especial da Fazenda e, se conhecido for, o seu desprovimento. Lembrando, apesar de ser, então, uma autuação, um rabicho, né, do auto de infração principal, a tônica do processo administrativo aplicada aqui, que é dividir os processos, gerar dois acórdãos, não permite que simplesmente se aplique o entendimento da autuação principal se esse entendimento ele não é suficiente para desfazer um outro entendimento igualmente válido, também do CARF, por fundamentos distintos, ou pelo menos fundamentos adicionais, a exemplo do artigo do ato declaratório 16 de 2011. São essas as colocações, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigada. Vou, então, passar a parte do conhecimento, né? Estou aqui, no meu voto, trazendo aquilo que foi trazido em contrarrazões, certo? Mas não há problema nenhum de enfrentar as demais questões em relação a essa questão de não ter formalmente, vamos dizer assim, referendado o recurso anterior. Eu não vejo nenhum fundamento para se eliminar e desconsiderar o recurso da Fazenda Nacional. Ela apresentou o recurso em relação a um acordo, houve embargo, ela apresentou, então, no que alterou, aí sim, se ela tivesse trazido coisas, né, que poderiam ter sido trazidas antes e não foram trazidas agora, é outra coisa, nós nem consideramos isso. Mas não vejo problema nenhum, isso acontece também, não é raro acontecer com o recurso dos contribuintes, e ninguém deixa de considerar exatamente o informalismo moderado, né, que instrui aí, que orienta o processo administrativo fiscal, ou formalismo moderado, né? E a instrumentalidade das formas, enfim. E também, em relação depois eu vou tratar aqui o resto, mas em relação a essa questão, é a mesma verba, a mesma coisa, isso aí não tem nenhuma... isso foi julgado lá naquela NFLD, tudo, inclusive terceiros, menos esse salário de educação que ficou de fora e agora está sendo cobrado. Então, a verba é a mesma, a questão fática e jurídica é a mesma, né, porque já foi julgado todas as obrigações principais, e isso aí é só um complemento do complemento que é o de terceiros. Então, no meu entender, previamente já coloco meu posicionamento, qualquer coisa que se fale em relação a uma ou outra é uma divergência. Eu tenho aqui a mesma situação, é uma divergência. Se eu estou tratando da mesma verba, né, e aí o que uma considerou e o que uma trouxe e a outra trouxe,
elas não estão vinculadas, eles foram julgados por um colegiado e foram julgados por outro, entendeu? De outra maneira, isso é a riqueza das divergências numa sistemática de colegiados, né? Então, eu vou passando, então, aqui o recurso, né? A parte do conhecimento, ele é tempestivo, restando perquirir se atende às demais. Lembrando só aqui a questão, até nós temos aqui um processo de muitos processos iguais, que exatamente tinha em algum momento a Fernanda dizer que não ia recorrer, e depois trazia um recurso num acordo de embargos para uma coisa que já tinha sido decidido lá atrás. E nós não conhecemos, né? Nós entendemos que havia preclusão consumativa. Agora, aqui não há nenhuma questão dessa e não haveria como aí se riscar do mapa o primeiro recurso apresentado, né? E nós não fazemos isso também em relação a qualquer que seja o recorrente. Bom, relativamente à primeira matéria, que em sede de contrarrazões, o contribuinte pede o seu não conhecimento, alegando, em síntese, o paradigma não guardaria a necessária similitude fática com o acordo recorrido e, consequentemente, não houve comprovação da divergência jurisprudencial, devendo-se concluir que falta o interesse recursal. Depois, outro argumento. O paradigma não abordaria o fundamento acolhido pelo acordo recorrido para dar provimento ao recurso voluntário, qual seja a inocorrência do fato gerador de contribuição previdenciária. Outro argumento, o acordo recorrido não trata da legislação capitulada como sendo divergente. E a Fazenda Nacional não procedeu ao cotejo analítico entre recorrido e paradigma. Isso é o que estava nas contrarrazões. Quanto aos argumentos do item A, de plano, esclareça-se que a presença de exigência é apenas o complemento da que eu já expliquei aqui, da FNDE. O restante das contribuições para terceiros, assim como as outras, todas patronal, segural, que tramitou no processo número tal. Nesse processo foi proferido o acordo 206.615, que é o paradigma indicado pela Fazenda Nacional. Destaque, não há que se falar em ausência de similitude fática, uma vez que os acordos recorrido e paradigma trataram exatamente da mesma verba, no mesmo contexto, reiterando-se que, no processo do recorrido, exigiu-se apenas uma das verbas de terceiros, sendo que no paradigma tratou-se de todas as demais contribuições, inclusive aquela que pode ser considerada a contribuição principal por excelência, que é a patronal. Quanto aos argumentos dos itens B e C, o fato de, no acordo recorrido, entender-se que não ocorreu o fato gerador com base em determinada legislação e o paradigma, tratando dos mesmos fatos derivados da mesma ação fiscal, entender de forma diversa, que ocorreu sim o fato gerador, tanto assim que a exigência foi mantida, apontando a legislação que entende cabível, é exatamente a caracterização das divergência jurisprudencial. Com efeito, examinando o mesmo contexto, com os mesmos elementos, os dois julgados chegaram a conclusões diversas, relativamente à ocorrência do fato gerador e à legislação aplicável. Tal configuração corresponde exatamente à demonstração de divergência interpretativa. A gente chama aí de paradigma puro, né? Até foi cunhada essa expressão, eu acho que nas turmas previdenciárias, a doutora Elane falava isso, né? O paradigma puro. Bom, registre que o paradigma, ao mencionar que a verba em tela integra a base de cálculo da contribuição, por se subsumir ao que dispõe o artigo 22, inciso 1 da Lei 812, sem dúvida está dizendo, com outras palavras, que o pagamento de tal parcela é fato gerador do tributo lançado. Nota-se, ademais, que no paradigma a questão foi ainda reforçada com a assertiva de que as parcelas em tela não poderiam ser excluídas da base de cálculo por não se enquadrarem nas exclusões listadas no artigo 28, parágrafo 9 da Lei 812, as quais se referem a verbas que são excluídas do conceito de salário de contribuição, a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. Assim, os colegiados recorrido paradigmático, analisando a mesma verba, exigida no mesmo contexto, derivadas da mesma ação fiscal, divergiram quanto à natureza dessa verba, e essa divergência de interpretação originou as conclusões diversas. Para o colegiado recorrido, as características da verba conduziram à conclusão de que ela constituiria um abono passível de aplicação de parecer da PGFN. Já para o colegiado paradigmático, a verba seria claramente um prêmio, um incentivo, daí a manutenção da exigência das contribuições previdenciárias. No que tange ao argumento D,
o RICAF em nenhum momento exige cotejo analítico, e sim que o recorrente demonstre analiticamente a divergência com a indicação dos pontos no paradigma que diverjam do recorrido. Mas, no presente caso, o cotejo analítico foi levado a cabo pela Presidência Nacional, que não só transcreveu os respectivos trechos dos julgados, como também indicou os pontos de divergência. Confira essa demonstração da divergência empreendida no recurso especial. Aí, veja aí o que foi feito. Ela não só ela traz os trechos, como ela diz, ressalta que em relação às mesmas bases de cálculo, foi lavada NFLD tal, no processo administrativo tal, para exigência de contribuições previdenciárias destinadas ao INCRA em face do Banco Santander. Essa informação é colhida da decisão proferida da BRJ, conforme se confere. Então, eu estou colocando aí, estou negritando aí, destacando tudo que foi feito, a pontuação sobre os pontos de divergência. Contudo, analisar os mesmos fatos que ensejaram o presidente da população, a sexta Câmara, no processo tal, decidiu de forma diversa o acordo 206, certo? Embora tenha analisado a mesma base fática, os acordos confrontados, ela vem trazendo aí os trechos, os respectivos trechos. Diante do exposto, então, eu conheço dessa matéria e daí passo a analisar o mérito a hora que eu depois tomar os votos do conhecimento. Eu estou conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Presidente, eu acho que peguei vista de um processo também de FNDE, geralmente esses processos eles têm algumas nuances, acho que de relatoria não sei se foi do conselheiro João Vitor, acho que sim. Então, assim, até para olhar algumas questões de mérito, inclusive, eu vou pedir licença, senhora, para pedir vista desse processo também, logo no conhecimento, em razão dos argumentos que foram trazidos pela parte adversa. Ok, então. Então, vista para o conselheiro Mário, convertida em coletiva. Né? A relatora conheceu do recurso, só tratamos da primeira matéria, né? Relativamente à primeira matéria, eu não tratei ainda do conhecimento da outra, ainda ficamos na primeira. Então, até pelo adiantado da hora, né? E até porque estamos gravando só uma gravação, então eu vou registrar aqui o voto, até para a gente não adiantar aí o argumento em relação à outra matéria, que é uma matéria, inclusive, já corriqueira, né, que é a retroatividade benigna, tá certo? Então, eu vou registrar assim, vista para o conselheiro Mário, convertida em coletiva, a relatora conheceu do recurso relativamente à primeira matéria. Vou consignar que, nesse ponto, houve o pedido de vista, certo? Ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou mérito. Ok, doutor Leandro? Ficou entendido? Tá, então, sim, presidente. Voltamos, então, na sessão seguinte, se Deus quiser, tá certo? Eu peço, então, que o apoio, por favor, não, que nós interrompamos agora a gravação, retornemos, então, às 14 horas, pode ser? Que aí vamos tratar daquele processo que a representante dos contribuintes está esperando.